Olá, eu sou Bel Souza, professora da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia e do componente curricular Laboratório de Cinesiologia na Dança 1. Na aula de hoje, nós vamos começar a conhecer algumas das estruturas que compõem o nosso corpo e que são muito importantes para o movimento. Vale sempre lembrar que o corpo é um sistema integrado de estruturas interdependentes. A gente só separa essas estruturas para poder estudar. Antes de começar, eu proponho que a gente faça uma experiência. Pega um papel e desenhe o seu esqueleto de memória, sem procurar uma imagem na internet ou aqui no vídeo. Mesmo que você não saiba desenhar, faça uma tentativa e guarde esse desenho até o final da aula. Então vamos lá. Nós hoje vamos conversar sobre dois sistemas, o sistema esquelético e o sistema articular. Vamos começar falando dos nossos ossos, que compõem o sistema esquelético. O esqueleto é como uma armadura que sustenta e dá forma ao nosso corpo, permite a nossa locomoção e protege os nossos órgãos internos. Além disso, nossos ossos armazenam sais minerais como o cálcio e têm uma função chamada hematopoética. Novas células sanguíneas são produzidas continuamente na medula óssea. Bastante coisa, né? Mas tem mais. O esqueleto humano é formado por 206 ossos. Ele é dividido em esqueleto axial, composto pelos ossos da cabeça, do pescoço e do tronco, e esqueleto apendicular, composto pelos membros superiores e inferiores. O esqueleto axial e o esqueleto apendicular se unem através da cintura escapular e da cintura pélvica, que nós vamos conhecer mais adiante no curso. Os nossos ossos são compostos por 2/3 de minerais e 1/3 de componentes orgânicos. Então, eles possuem simultaneamente rigidez e elasticidade. Uma coisa que muita gente não sabe é que os ossos não são lisos. Eles apresentam um grande número de ruguinhas, buraquinhos, protuberâncias, depressões chamados acidentes ósseos. E eles também não são totalmente retilíneos. Alguns ossos apresentam curvaturas que possibilitam uma distribuição melhor de forças e absorvem melhor o impacto. E é sobre esse tipo de osso que a gente vai falar agora. Porque existem vários tipos de ossos que vamos mostrar à medida em que formos estudando. Mas nesse primeiro momento, vamos nos deter apenas nos ossos longos, que tem uma estrutura bem interessante para a gente que é de dança. O osso longo é constituído de duas extremidades, as epífises, a cabeça do osso, e um corpo alongado chamado diáfise. A epífise constitui a cabeça esponjosa do osso. O tecido ósseo é organizado nelas em fibras chamadas trabeculares, que são cruzadas como se fosse uma esteira de palha. As epífises também são recobertas por cartilagem articular, que ajuda no deslizamento entre os ossos quando um está em contato com o outro. Já a diáfise, que é o corpo oco do osso, por onde passa a medula, diferente da epífise, é constituída de osso compacto. Ainda tem uma estrutura que é importante a gente se ligar, uma membrana que recobre o osso inteiro e que protege, nutre e possibilita a fixação de músculos nesse osso. Essa membrana se chama periósteo. Mas vamos pensar na prática. Por que é importante para um professor de dança saber sobre esses detalhes estruturais do osso? Gente, nas crianças, a gente fala que as epífises se encontram abertas, porque tem uma região de cartilagem entre elas e a diáfise. Na verdade, quando a gente nasce, a gente não tem epífise formada, só cartilagem. O tecido ósseo vai se formando à medida em que vamos crescendo. Por volta dos 21 anos, toda a região de cartilagem desapareceu e o crescimento se completa. Tá, e a dança nisso? Bom, quando a gente expõe crianças e adolescentes a uma carga muito alta de exercícios, a gente pode acelerar esse processo de ossificação, interferindo no crescimento. Então, o professor de dança que trabalha com crianças e adolescentes, principalmente aqueles que trabalham visando a profissionalização e a alta performance, devem ter muito cuidado com o planejamento do treinamento desses estudantes. E quem trabalha com balé, sempre lembrar
não adianta correr. Existe um momento certo, que varia de bailarina para bailarina, para introduzir a sapatilha de ponta. Agora que a gente sabe um pouquinho mais sobre os nossos ossos, vamos falar do sistema articular, das nossas articulações. O que são articulações? Articulações são junturas que fazem com que os ossos fiquem unidos entre si. Elas podem possibilitar mais ou menos movimento. Então existem articulações que são fibrosas e elas possibilitam pouco ou nenhum movimento. Nosso crânio, por exemplo, não é um grande osso maciço, ele é formado por diferentes ossos. Os ossos que dão forma às nossas cabeças são unidos entre si por essas articulações fibrosas. E esse tipo de articulação é chamado de sinartrose. As sinartroses do crânio são chamadas de suturas. As articulações cartilaginosas são chamadas de anfiartroses. Elas permitem pequenos movimentos e nelas a união dos ossos se dá por meio de cartilagem hialina, que é remanescente do esqueleto embrionário, ou então através de discos de fibrocartilagem. Então, exemplos de anfiartroses: a sínfise púbica, aqui na região pélvica, ou os discos intervertebrais que ficam entre as vértebras. E agora nós chegamos às diartroses, ou articulações sinoviais. Elas são as articulações mais móveis e numerosas do corpo. Na articulação sinovial, as partes ósseas que se encontram são recobertas por cartilagem articular e são chamadas de superfícies articulares. Por exemplo, vamos ver a articulação do quadril, a coxofemoral. Uma parte, a cabeça do osso fêmur, tem a forma de uma esfera, enquanto a outra, o acetábulo da pelve, tem a forma de uma cavidade que acomoda essa esfera, cobrindo tanto a cabeça do fêmur quanto aqui em volta do acetábulo a gente tem cartilagem articular. Em volta das superfícies articulares está a cápsula articular. Ela é uma estrutura fibrosa de ligamentos que transforma a articulação em uma câmara vedada. Ela fecha a articulação. Por dentro, a cápsula articular é recoberta por uma membrana, chamada membrana sinovial. Essa membrana secreta a sinóvia, um líquido que preenche essa câmara fechada, lubrificando as superfícies articulares e facilitando o movimento. O líquido sinovial também é responsável pela nutrição da cartilagem articular. Os ligamentos que compõem e reforçam a cápsula articular são maleáveis e flexíveis para conferir liberdade de movimento às articulações, só que ao mesmo tempo eles também são fortes, resistentes e inelásticos para eles não cederem à ação de forças e manterem a estabilidade da articulação. Esses ligamentos são ricos em receptores nervosos que percebem e transmitem permanentemente ao cérebro informações de movimento, velocidade, intensidade e posição da articulação, além de eventuais estiramentos e dores. E o cérebro responde a esses estímulos com ordens motoras aos músculos, completando o que chamamos de sensibilidade proprioceptiva. Só que é sempre bom a gente lembrar que não se trata de um simples sistema de pergunta e resposta. Essas conversas entre o sistema articular e o sistema nervoso acontecem de forma muito rápida e simultânea, reforçando a compreensão do corpo como um sistema integrado. Gente, nessa aula nós conversamos um pouco sobre o sistema esquelético e sobre o sistema articular. Para terminar, lembra daquele desenho que eu pedi para vocês fazerem no início da aula? Então, a ideia agora é você repetir. Desenhar de novo o esqueleto depois de ter assistido a aula e comparar os dois. Será que vai mudar alguma coisa? Depois dá uma passadinha lá no Moodle e me conta, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.